entendendo, filhinho? Esses povos têm a varinha, mas não sabem a palavra cabalística. Ai, então não diz pra eles que é... And here, it's a dinosaur. So let's repeat, dinosaur. Ah, Pedro, tá de sacanagem. Viajei. Porra. Podcast Dragon Jack. Edição Douglas Dias. Trilha sonora Samurai Asian Music. Pintura com carvão Kung Fu Fusion. Astro Frag. Olá, Nakamas! Opa, e aí? E aí? Ó, só avisando, a gente tem mais uma voz. Começamos bem. Uma voz da lei. O Léo, também conhecido como Leandro, não é isso? Leandro. É isso. Por que chama você de Léo? Também Leandro? conhecido como impressora do Dragon. Começou. Ah, cara, eu nem eu sei o porquê que começaram a me chamar de Léo direito, cara. Quando eu percebi, até minha mãe já tava me chamando, mas eu falei, mas mãe, por quê? E aí eu só deixei pra lá, esquece, vai, não vou mais discutir. Bom, acho que ser chamado de Léo é melhor do que ser chamado de Léa, né? Que headphone é esse, seu idiota? Esse pinico preto tá afetando o seu cérebro. Exatamente. Seria estranho. Ah, depende, meu. Depende, ela era top, a Princesa Leia. Princesa Leia é foda não mesmo. Obrigado por essa visão, Marcos. Ai. Então, hoje nós temos o integrante Príncipe Léo, é isso? Não? Pera. Não. Não, mas não vamos falar de Star Wars não, que eu fico triste. Tá. Eu fico triste. E por quê? Porque a última trilogia, cara, é só isso mesmo. Não vamos falar disso. Vamos falar de outra coisa. É a derrota. Agora tu vai ver que eu sou um fã de verdade de Star Wars. Mas que última trilogia, cara? Só teve uma e os prequel. Ah, entendi. Não. Cara, eu tenho provavelmente opiniões bem divergentes sobre essa trilogia. Vamos lá. Que assim, eu gosto do primeiro filme. Eu acho que ele trouxe uma boa nostalgia e tal. Apesar de algumas críticas do segundo, eu gosto dele também. Eu também. Eu acho que ele tava indo pra uma pegada melhor, você entendeu? Desenvolvendo e criando outros personagens. O problema, velho, é o último, cara. Porque ele pega tudo o que aconteceu e fala assim, então, esquece esse filme aqui, que eu vou fazer o que eu quero aqui, tá bom? Beleza, vamos seguir aqui. E é isso. Assim, isso aconteceu, eu vou falar rapidamente pra não me estender nesse assunto. Qual que foi a grande merda, né? Ele começou com um cara, com um diretor lá, com um processo criativo. Aí o segundo, cara, em vez de manter o que foi feito no primeiro, ele quis dar uma outra pegada. E aí isso morreu aquilo de ser uma trilogia. Parece que são ideias que elas não se complementam. E aí o que fizeram pro terceiro? São filmes distintos com os mesmos personagens, só isso. E aí o que foi feito no terceiro? Trouxeram o cara do primeiro de volta. E aí o que ele fez? Aquele filho da mãe não seguiu com as minhas ideias, não vou seguir com a dele, tá ligado? E aí fez aquela porcaria. Tipo, como trilogia não funciona. E sobre o segundo filme, podem falar o que quiserem, que ele é legal e tal. Só que ele destrói o maior herói da galáxia. O que eles fazem com o Luke naquele filme é inadmissível. E fica aqui, é minha revolta. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Entendi, fica registrado agora. Não tinha nem o registro de áudio no Brasil da minha revolta sobre esse tema e agora tem. Daqui a, sei lá, 70 anos alguém ouvir isso. Pronto. Os meus sentimentos é igual do Léo, assim. Eu não acho os dois primeiros filmes ruins. Eles só não são bons, mas o terceiro... Vou ser bem sincero que eu não assisti inteiro o terceiro. Porque o começo já é muito confuso, ele é muito acelerado demais, acontece muita coisa. E aí, se você não pega aquilo, você não mantém o sabor do negócio. Então, tipo, o terceiro filme eu nem assisti inteiro, pra ser sincero. Então, se tu assistiu só o começo do terceiro, tu não viu quando virou Dragon Ball Z. Ah, tu perdeu. É a mesma coisa do Matrix. Eu assisti o quarto. Eu não assisti ainda o quarto. Nossa, cara. Também não. Assim, eu não quis encarar. Eu fiquei Não, entre curioso, ver o ver. Homem-Aranha e ver o Matrix. Falei, putz, eu vou ver o Homem-Aranha, que acho que vai ser mais garantido. Apesar de eu não estar com hype pra ver o Homem-Aranha. Falei, mas vou seguir nessa linha aqui. E aí acabei deixando de ver o Matrix. Eu tô nessa. Então, o 4,
É a mesma pegada do Pacificador, da série nova aí do... o conceito dele aloprar todo mundo que desvirtuou toda a história. Então, tipo assim, o Matrix, ele querendo ou não, é uma história de desenvolvimento, de conhecimento, todo um tema filosófico e sociológico e tal. E quem desvirtua todo esse conceito, esse quarto filme, tipo, alopra com a cara dessas pessoas, entendeu? Então, se você tem essa pegada do tipo de você achar que aquilo é uma relíquia que não pode ser tocada e tal, esse quarto filme ele tá zoando com a sua cara. E aí, se você assiste, você fala, mano, não faz sentido, esse filme é ruim, não sei o quê. Não é que o filme é ruim, ele tá aloprando com a sua cara. Só que assim, é de um jeito tão... Escrachado? Não diria escrachado, é de um jeito tão filosófico que ele tira com a sua cara que dificilmente você vai conseguir gostar daquilo. Porque ele tá te aloprando, ele faz piadas com você que você não entende essas piadas. Bem, eu esqueci o termo pra... Tipo metalinguagem, né? Metalinguagem, essa é a palavra. Você tem que assistir ele pensando que, na verdade, o filme é meio que uma comédia. Pode, assim, não é que seja isso, mas você tem que entender que tem toda uma semiótica de informações ali, que se você não entende essas semióticas, você não vai entender que ele tá zoando essa galera. O filme tá usando o filme pra falar mal do filme. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Exato, querendo ou não, é tipo aloprando nerd chato, tá ligado? Assim, talvez o telespectador não esteja preparado pra ser aloprado. Ele não esteja preparado pra pagar R$30 no ingresso pra ser aloprado. Talvez o problema seja do telespectador. Concordo. Nós temos que ver isso aí. Eu não vi também o quarto filme, até porque pra mim, como para muitas pessoas, a trilogia do Matrix poderia não ser uma trilogia tranquilamente. Tipo, o primeiro filme ele começa e termina a história e tá bom. É bem evidente isso, tá? É gritante isso. Você vê que não era pra ter o segundo ou terceiro filme. E você vê que as irmãs Wachowski, elas meio que conseguem amarrar o segundo filme, mas no terceiro elas falam, vamos fazer um Dragon Ball aqui e foda-se. E é isso. O terceiro é isso. Cara, o terceiro filme é muito ruim. Sério. Tem gente que ama, mas eu não gosto. Não, ele é horrível. Ele é horrível, cara. Cara, eu nem lembro do terceiro filme. Que bom, olha só. Tipo, eu assisti... Eu tenho inveja de ti, cara. Eu assisti real, assim, eu gosto de Matrix, tá ligado? Sempre gostei, desde que eu lembro de curtir ficção científica, eu sempre gostei de Matrix, mas, tipo, eu realmente não consigo lembrar do terceiro filme, tá ligado? Será que tu não tá na Matrix, será? Cara, então, existem teorias de que a gente vive numa simulação, né? Tem gente que teoriza essa parada aí e tal. Porque... Ô Emerson, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Quando tu entrou desculpa te cortar, mas quando tu falou de simulação, tu trouxe em mim uma pessoa que só existe depois que eu bebi muito, porque eu me reúno com meus amigos, né? Agora na pandemia não é possível, mas sempre que a gente fazia um churrasco, tinha uma hora assim que eu tava tão alcoolizado que eu começava a falar sobre simulação. Era o momento simulação, era quase o momento Dilma, só que para falar sobre simulação. Porque existe... Ativamos o momento Dilma. Momento Dilma! Momento Dilma! Não! Mano. Porque existem cientistas sérios que dizem que existe uma porcentagem de chance de estarmos vivendo numa simulação. Você sabe, Léo, qual que é essa porcentagem? Não faço ideia. Sabe, Emerson? Não sei, cara. Eu sei que existe isso. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É 50%. Ou estamos ou não estamos. Nossa, faz muito sentido. Aí é a mesma coisa do gato. Ele tá ou não tá morto. Faz muito sentido. A simulação de Schrödinger. É a teoria de Schrödinger. Então, cara, olha, fico muito feliz por termos chamado o Momento Dilma e o Momento Simulação junto, porque de vez em quando eu simulo que a Dilma ainda é a presidente. Obrigado. Entendi, muito bem. Eu preferia. Mas isso aí é um fato das conversas. Você falou que quando você fica bêbado, você entra nesse tipo de conversa. Mas isso é um fato. Antes da bebida,
a gente costuma falar besteira. Depois que a gente bebe, a gente começa a ficar culto e começa a discutir sobre religião, política e outros assuntos sérios, entendeu? Dragon Ball. Tipo Dragon Ball. Pra mim... com certeza. Tipo Dragon Ball. Nesse momento, eu viro aquele cara do meme, sabe? Que tá com aquele cabelo todo bagunçado. Eu viro aquele cara e todas as teorias ficam projetadas, assim, sabe? Tipo, é como se fosse um Minority Report, porque tu fica gesticulando, né, com as mãos e mostrando aqui, ali, aquilo lá. Eu bebo disso isso. Desculpa, é um palestrante. Churrascos assim são ótimos, porque é aquele tipo de entretenimento que você sempre não espera e eles, querendo ou não, ele sempre vai acontecer. Sim. Pá, sensacional. Sensacional mesmo. Assim, ó, eu quero falar sobre, já que estamos, o assunto vai descambando, o Léo Leandro não se apresentou, né? A gente se apresentou todos os outros integrantes nos outros episódios. Nossa, se você quer saber quem eu sou, quem o Douglas é, quem o Emerson é, volte nos outros episódios. Eu não quero mais ficar falando quem eu sou. Volte duas casas. Mas o Léo Leandro não falou quem ele é. Volte duas casas. Léo, quem é você? Não, mas antes a gente tem que ter um complemento, que é a nossa frase típica, né? De se você ainda não escutou, escute de novo. Né? Isso, exatamente. Se você não escutou, escute de novo. Agora sim, o Léo pode se apresentar. Entendi. Mano, bom demais. Se você ainda não escutou, volte duas casas, escute novamente, seja feliz. Quem é o Léo? E agora? Cadê o Léo, onde é que está? Léo? Quem é você? O Léo, também chamado de Leandro, foi chamado para participar da Dragão de Jade pelo Douglas, e por algum motivo a gente tem mantido essa bagaça tudo unida e tudo junto, né? Tu tá aqui pela tua beleza, Léo. Todo mundo sabe que esse é o nosso modelo. Lógico, eu sou incrível. Eu sou quase a capa da Dragão de Jade. I'm sexy and I know it. Nossa, garoto colírio. Mentira. Só que tem uma pegada meio viking, assim. Vai ser uma dragão de Valhalla, o novo nome. Dragão de Ai, caramba. E tem umas lendas nórdicas que tem, tipo, uns dragões, né? Tem umas paradas assim. Então, faria sentido. Mas não chama o Léo. Infelizmente. Deve ter, eles usaram em algum Final Fantasy, com certeza. Ah, com certeza. Qual que é a pauta de hoje? Sim, temos uma pauta? Sim. Cadê? O Douglas agora está abrindo seu livro de pautas, né? Dentro da biblioteca. O livro de... como fala? O caderninho de anotações. Um caderninho de anotações. A gente vai falar sobre... Pra quem não sabe, a gente faz um podcast lá onde que mora o Doutor Estranho, lá naqueles lugares absurdos, né? Nessa coisa aí, isso aí. Na dimensão espelho? Nesse lugar mesmo. Nesse lugar mesmo. Bom, a pauta que a gente vai falar agora é sobre mortes em mesa. Mas espera, antes tinha a pergunta? Era pra fazer a pergunta antes? Bom, a gente tem uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, de um dos nossos seguidores aí. E ele pergunta o seguinte: com o fim da revista, o site ainda terá material? Douglas, Léo, Marcos, respondam aí pra gente. Não, pessoal, a gente se aposentou, valeu, um abraço. A gente vai ver só de podcast e bolacha traquinho. Até porque tá entrando muita grana, né, cara? Tá entrando muita grana no podcast. E o nosso objetivo sempre foi ganhar dinheiro. Então é isso, né? Falou. É o chamado capitalismo selvagem. Ou capitalismo. Exato. Mas enfim, e aí? O site vai continuar tendo material? Então, a gente vai com o blog, né? Os materiais que a gente lançava na revista, voltar a lançar por lá. Porque um dos motivos foi que, tipo, a revista, ela dá muito mais trabalho do que a gente esperava. O trampo que dá pra gente ter que fazer a revista, a gente fazia, sei lá, a gente conseguia fazer 2 aventuras, por exemplo. Então, um dos motivos que a gente resolveu fechar a revista foi mais por causa disso, porque dá muito trabalho. E olha que era bimestral, hein? Por mais que a gente fizesse de 2 em 2 meses, ele ainda, mesmo assim, era trabalhoso. Então, como a gente, querendo ou não, a gente tinha um quadro pequeno de pessoas que ajudava e tal, a gente resolveu migrar tudo para as aventuras. E aí o blog a gente faz quando tem material. Mas tem muito material, muita coisa, muita ideia que tá meio que
e ficou engavetado durante esse tempo e a gente vai começar a lançar aos poucos. Então acho que, sei lá, vai ter 1 ou 2 materiais mensais aí pra lançar, junto com o podcast e outras coisas. O blog vai estar um pouco mais ativo do que ele ficou no último ano. A gente tá na era da internet, né, pessoal? Aí, ó, blogs. Vamos usar blogs. Uma coisa nova aí. Depois nós vamos fazer um fotolog também do Dragão de Jade. Um vlog, vai ser maneiro. E depois, futuramente, a gente vai mandar as coisas pro cara. A gente não tem o canal do Mirk, né? Cadê o canal do Mirk da Dragão? Saudade. Cara, eu nunca usei Mirk. Ah, Everson. Alguém quita o Everson, por favor. Meu Deus, realmente estão nostálgicos hoje. Nossa, essa semana o Emerson tá pedindo um Shadowban. Ele tá pedindo, cara. É isso, cara. Que absurdo. O que eu fiz pra merecer uma agressão dessas? É o que você não fez. Você não entendeu. É o que você não tá fazendo. Ah, o que eu não fiz. Você não consumiu e você não aprendeu. O que era, Douglas, que ele não sabia? Cara, Não foi Demon Slayer? isso, aquele não. O Demon anime. Slayer. O anime é verdade, eu nunca assisti Demon Slayer. Cara, Desculpa aí. é vergonhoso a gente ter um logo inspirado em Demon Slayer e o cara nunca ter assistido. É verdade. Cara, coisas da vida, né? Assim, Emerson, tu precisa ver pelo menos o primeiro episódio pra tu valorizar a vida que tu tem. Ô, louco. Falando nisso, já vocês estão assistindo? Ainda não comecei. Eu tentei lá no Crunchyroll, mas eu não sei se tava bugado, não rolou. Aí eu falei, depois eu vejo. Eu acho que eu vi 3 episódios. Cara, começa muito Final Fantasy. Meu Deus, quem jogou Final Fantasy VII identifica muito o que tá acontecendo. Não sei se tu jogou, Douglas. É muito parecido, assim, a pegada. É bem, tipo, vou aprender, tenho que evoluir e eu tenho que matar. É tipo, não foge muito disso. É, mas aquela investigação que eles têm que fazer lá no bairro da traquinagem, que eu esqueci o nome, é muito Final Fantasy. Meu Deus. Cara, eu joguei poucos Final Fantasy na vida. Eu nunca joguei Final Fantasy VII. Deve ter começado pelo 15, né? Ou nasceu ontem? Não, cara, pior que eu joguei, tipo, um Final Fantasy de Super Nintendo, que é um jogo muito longo. Eu não sei. E aí, tipo, fica complicado dizer, tipo, qual Final Fantasy que é, porque no Ocidente ele tem uma numeração, no Oriente ele tem um outro número, mas pelas minhas contas aqui, pela minha cabeça, é o Final Fantasy 3, que era um de Super Nintendo, que eu achava muito legal, cara. O meu conhecimento de Final Fantasy, tipo, é esse, o Final Fantasy Tactics e é isso. Não, só faltou tu falar assim, ó, o Final Fantasy que eu joguei se chama Zelda. Aí eu ia correndo até tua casa e te encher de soco. Então, eu pensei em falar isso, mas achei melhor não. Tretas. Os de Super Nintendo, a pessoa que conseguiu fechar os de Super Nintendo é uma pessoa que gosta realmente do jogo, porque ele é muito difícil. Ele é difícil e chato, então você tem que gostar realmente do jogo pra poder fechar ele. Entendi. Ele lembra muito um chefe que eu já tive. Difícil e chato. Cara, quem nunca teve um chefe assim? Cara, eu já tive chefes difíceis, já tive chefes chatos e já tive chefe chato e difícil também, cara. Chefe, às vezes, combo. É complicado demais, cara. Mas agora eu sou autônomo, eu sou meu próprio chefe, eu posso pedir demissão pra mim mesmo e me mandar embora. Agora sim teu chefe é chato. Agora meu chefe é o pior de todos, cara. Porque eu não consigo escapar dele. Eu tenho que estar o tempo inteiro com ele, cara. É impressionante. Fiquei sabendo que tu tá dormindo com teu chefe. É bem por aí. Ele dorme na minha cabeça, inclusive. É foda. Teu chefe é teu gato? Não, cara. Eu não tenho gato, Eu tive gato quando eu era criança, mas eu tinha alergia na época. Aí, tipo, a gente não pegou mais. Depois, tipo, ele fugiu, sei lá. Sabe a história do coelhinho? Que a mãe fala que ele foi viver num lugar lindo e maravilhoso? E você nunca mais... Foi morar no sítio. Foi morar no sítio.
Quando o Emerson começa a falar as coisas assim, cara, ele tá cada vez mais parecido com aquele menino do Meu Primeiro Amor, mas eu nem ia usar essa referência porque ele é capaz de não ter visto aquela porra daquele filme. Ele provavelmente não viu. Olha só. Cara, eu assisti esse filme. É o que o moleque morre com um ataque de abelha, não é? É isso aí. Tá vendo como eu sei das coisas? Mas não assisti Demon Slayer, que é mais recente. É verdade. É que ele tava assim, ele chegou em casa e pensou, o que eu vou começar a assistir? Meu Primeiro Amor ou Demon Slayer? Não, cara, pior que eu só não assisti Demon Slayer mesmo. Em algum momento, talvez eu assista, depende do caos de Nimbi. Ah, cara, então assim, ó, já que falamos de anime e a nossa pauta é morte e tal, quero fazer uma recordação aí, né, que morreu no momento da gravação, um dia antes, morreu a Elsa Soares, e ela era fã de One Piece, cara. Porra, ela tinha 91 anos e assistiu One Piece. Pensa, ela viu muitas coisas na vida, ela viu guerras, ela viu a tecnologia evoluindo, mas ela não viu o final de One Piece. Caralho, eu não fazia ideia, velho. Imagina a dor que é isso, cara. Ela assistiu o primeiro episódio e ela não viu o último. Parece que ela tinha só 50 anos quando assistiu o primeiro. Não, tô zoando. Eu ia fazer essa piada, mas eu não... Ah, mas eu fiz a recordação dela porque eu gosto bastante dela, assim, então fica aí tristeza. Se for levar em consideração animes / mangás que não tiveram o seu fim, a gente tem o Berserker também. O cara faleceu, né? Como que era o nome dele? Miura, isso. Ele deixou um manuscrito de como ele quer que termine a história. Né? Era o mínimo que essa criatura poderia ter feito. Mínimo. O cara escrevia 3 capítulos por ano. Era um terror acompanhar aquele mangá, velho. É lindo de morrer. Toda a técnica dele dentro das páginas é linda. Fantástico a arte dele. Só que ele escrevia 1, 2, 3, se espremesse um pouquinho por ano. É, parece eu entregando os textos da Dragão. Quer dizer, não era isso. Eu queria falar isso, mas... Não é por nada não, mas o Douglas tá no podcast, você não pode falar isso pra ele, tá? Mas não foi eu que falei, foi o Emerson. Oi, meu nome é Emerson. Chefia sabendo dessas coisas aí complica, né, mano? E o cara ainda quer jogar a culpa em cima de mim. É triste. Ai. Cara, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Já dizia o Robert Simpson. É uma lógica a ser respeitada, né? Bom, voltando aos papos de anime que não tem final, tem o Hunter vs Hunter, né? Ah, mas esse... Não sei se vai ter final também, né? Ah, então, é o mesmo esquema do Miura, tá ligado? Escrevia pouco e aí... Assim, é aquela coisa, a gente considera... É o Togashi, né? Mesmo do Yu Yu Hakusho. Cara, Yu Yu Hakusho é lindo demais, né? Eu ia falar, ele já fez a obra-prima dele, ele tá de boa. O Yu Yu é o melhor. Nem precisa de Hunter vs Hunter. Leiam Yu Yu Hakusho. Ah, mas Hunter vs Hunter é bom para caramba, velho. Não tô nem dizendo que é ruim. Tipo, eu assisti um pouco de Hunter vs Hunter, um pouco. O Léo é otaku, tô vendo aqui, né? Pelo visto. Já assisti mais. Eu apresente sua carteirinha aí de otaku. Cadê? Da carteirada. Aquelas perguntas. Qual que é seu personagem de Dragon Ball Z preferido, Léo? Nenhum. É o quê? Aê! Resposta certa! E de Cavaleiros eu sei que tu gosta de um cabeludo. Talvez. Não vou nem negar nem afirmar. 95% dos personagens são cabeludos. Então... É que ninguém gosta do Seiya, por isso. Ninguém gosta daquele mordomo lá, cara. Mordomo careca. Não, mas só tem um, acho que só tem 1 ou 2 personagens careca. Não, só tem um, acho. Que é o tiozinho lá que cuida das crianças. Oi? O resto não tem personagem careca, é todo cabeludo. Não, cabeludo é com cabelo... O C não é cabeludo. Ó, o Ikki também não é cabeludo. Se bem que em anime todo mundo é cabeludo, mas cabeludo é o cabelo no meio das costas pra mais. Esse é o cabeludo. Então a regra é passou do ombro é cabeludo. Cabeludo, isso. Passou do ombro é cabeludo, isso mesmo. Então, dos principais temos 3 cabeludos e 2 não cabeludos. 2 não cabeludos, excelente. Mas a verdade é assim, o Ikki é o mais foda, o Shiryu e o Shun são legais, eu acho o Seiya terrível e o Yoga me irrita. Cara, o Yoga é legal, cara. Fala assim dele. Ah, quita ele. Quita esse cara. Nossa, ele definitivamente tá pedindo, né, Opa? Não, ele é do contra. Ele é do contra. Não, cara, mas qual que é o problema do Yoga? Ele é legal.
Qual que é o teu Vingador? Se tu falar que teu Vingador favorito é o Capitão América, eu saio correndo daqui e vou aí te dar um soco. Mas se você falar pra mim que o Homem de Ferro é gente boa, também não dá, né? Não, eu acho os dois arrombados. É isso aí. Ah, Caiu o desabafo. é a terceira via da Marvel. A terceira via. Torcer pra Viúva Negra, com certeza. É. Se bem que o filme dela é chato pra cacete. Obrigado. Cara, eu não achei o filme dela ruim. Não é ruim. Não é ruim. As cenas de ação são o gordão lá é excelente, né? Mas eu acho que, tipo, os filmes da Marvel têm uma qualidade muito foda, tá ligado? E parece que isso é um pouquinho abaixo. Mas não é ruim. Eu não acho, não. Eu acho que o filme foi bom. Eu acho que o maior problema dele é o timing dele. Isso. É o que eu ia falar. Cara, você teve 2 pancadas de filme, que foi o Guerra Infinita e o Ultimato. E aí depois, Viúva Negra. Pô, aí não, né, meu amigo? Me derruba. Esse filme seria perfeito se ele tivesse lançado ali 1 ano depois, mais ou menos, do Guerra Civil. Ali depois do Doutor Estranho, antes do Thor, talvez. Você entendeu? Aí eu acho que ele tinha vingado melhor. Porque, querendo ou não, a história dele é, tipo, diretamente após o Guerra Civil, entendeu? Então, ali seria o ideal. Mas não, foram empurrando, e aí eu acho que foi isso que meio que desceu, não sei se o hype, a expectativa, enfim, a crítica em si em cima do filme. Acho que foi só o time de lançamento dele. Ah, cara, é que a ideia dele, na real, é tipo zerar e começar de novo, né? Porque, querendo ou não, eles chegaram no final do jogo. Eles estão começando um jogo novo, então tem que começar mais leve. Também, tem esse ponto também. Tá, tipo, começando todo esse novo universo da Marvel de novo. Tem as séries do Disney Plus e tal, tem toda aquela firma. Então, como eles estavam começando, eles não podiam fazer, tipo, um puta filmar. É que nem o do Shang-Chi lá, não é também um puta filmaço. É legal. Bah, eu gostei. Não, cara, Shang-Chi é maravilhoso. Eu gostei pra cacete. Imagina, cara, tu tá lá em cima do dragãozinho, que loucura. Shang-Chi é melhor do que Eternos, é melhor do que... Puta, é melhor do que vários outros filmes. Ah, claro. Putz, aí eu já não sei, hein? Não, cara. Bah, Eternos eu achei, olha, é legal e tal, mas eu acho que fica abaixo dos outros também. Puta, cara, eu acho que a pegada do Eternos é diferente. Ele foge do padrãozinho Marvel, e aí por isso que eu acho que a crítica, né, a recepção dele não foi tão boa. Mas eu gostei dele, cara. E gostei bastante, inclusive. Pretendo rever pra ter uma opinião mais consolidada, mas eu acho que o filme é bom. Ele é meio poético. Ele não é tipo um filme de treta, destruir parede. Ele é um filme mais... É um filme de ação poético. Mais contemplativo, mais sobre personagens de fato, entendeu? Sim, tipo, eu gostei de Eternos. O problema pra mim é que eu assisti Eternos e Shang-Chi no mesmo dia, sabe? Então, pra mim a comparação é inevitável, sabe? Pela minha experiência com os filmes. Mas eu gostei dos dois. Ah, não, aí é difícil. Mas aí não dá. Ah, tá explicado. Mas parabéns por ter 4 horas da tua vida pra ficar vendo filme aí, Emerson. Parabéns. Muito bem. Cara, na real, assim, eu tô escrevendo um né? Eu tô tendo uns problemas de ansiedade com a escrita, e aí eu fico procrastinando, sabe? Mentira, o chefe dele deixou ele assistir. Falou, chefe, posso assistir? Aí o chefe dele falou, sim, pode. Aí foi isso. Aí eu peguei e assisti os 2 filmes no mesmo dia. E também, tipo, são os filmes mais recentes, né? Junto com o Homem-Aranha. E Homem-Aranha, o terceiro filme do Menino Holland, cara, maravilhoso e tal. E são 3 filmes completamente diferentes e eu gostei dos 3, sabe? Eu já falo sobre o filme do Menino Holland. Eu só quero aqui trazer o nosso ouvinte e quero falar pra ele que é só aqui no podcast da Dragão de Jade que tu fica por dentro do processo criativo do autor, velho. Ó, em que outro lugar tu sabe o que acontece na vida do autor? Aqui nós sabemos que o Emerson teve um problema, ele busca desopilar de algumas formas. O que mais você faz, Emerson, pra sair da ansiedade, desenvolver seus textos? E eu não sei. Esse é um outro problema, na real. Bom, pessoal, acabou aqui o quadro sobre o desenvolvimento. Dicas de escrita com Emerson Xavier. Emerson, cadê aquele negócio de, sei lá, de
de escada, um puxa pro outro. Eu dei a escada pra vocês, você se jogou pra baixo e caiu, velho. Desculpa, cara, é que realmente eu tô num lugar estranho agora com a minha escrita. E eu tô tentando, sabe? Sabe o que você faz? Anda bastante. Bota a máscara, bota um fone de ouvido e vai andar. Então, Cara, tem gente que faz tipo meia hora de esteira, essas coisas. Quem fala muito disso de dar uma andada e tal é o Caçaro. Ele fala, pô, você tá travado em alguma ideia, alguma coisa? Cara, vai fazer uma caminhada, respiração, essa quantidade maior de oxigênio entrando no corpo, e troca e tal, ajuda bastante. Eu não sei se é real, mas diz o Caçaro que ajuda. Mal não vai fazer, isso é um fato. É, Deve ser. então, cara, Foi assim que ele criou os personagens malucos dele. eu não duvido. tipo, eu tinha costume de fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas aí quando veio a pandemia, aqui em casa quem ficou responsável de estar indo em mercado, farmácia, todas essas paradinhas que tinha que resolver, fui eu. Porque quando começou a pandemia eu tava sem trabalho. Meus pais, eles já são pessoas mais de idade, assim, sabe? E meu irmão tava trabalhando em casa. Eu me irritei de ficar usando máscara, cara. Tipo, eu tô 2 anos usando máscara. Sempre que eu saio, eu uso máscara, tá? Eu não sou retardado que anda sem máscara, com a máscara no queixo. Tipo, eu ando... Nariz pra fora. É, cara, tipo, as pessoas usam a máscara errada. Não que as pessoas sejam retardadas, mas tipo... Mano, usa direito o bagulho, velho. Não custa nada, sabe? Cara, eu me irrito, tipo, a máscara começa a coçar. Então eu tô evitando sair de casa tanto quanto eu posso pra não ter que pôr a máscara, sabe? Eu faço exercício em casa pra, tipo, cuidar do corpo e tal. Sair de casa agora na pandemia, tipo, eu tô tendo, tipo, mano, não, eu não quero sair de casa, sabe? Porque me irrita ver as pessoas, tipo, sem estar usando a máscara direito. Tipo, eu não sei se a pessoa tá vacinada, se ela tá transmitindo, sabe? Eu fico nessa pilha. Tipo, mais do que eu tava no começo da pandemia, talvez. Me irrita demais. Eu, pra, tipo, desligar dessas coisas, eu saio de fone de ouvido. Eu não, assim, não que não me irrita, mas se eu for ficar me preocupando todas as vezes que eu tiver que fazer alguma coisa e eu ter que ficar olhando pra pessoa que tá sem máscara ou não passou gel na hora de entrar na lojinha, uma coisa do tipo, cara, eu não faço nada. Então eu, sei lá, eu meio que comecei a não, sei lá, esquecer isso, mas tentar evitar um pouco ficar me preocupando com isso, tá ligado? Acho que cada um tem que se preocupar com o seu, e se o cara tá no mercado, tem pessoas responsáveis que trabalham ali que tem que chegar no cara e falar, ó, brother, máscara, né? Eu nunca vi isso acontecer. Até porque, Tipo, eu nunca vi alguém chegar e cobrar, ó, põe a máscara direito, levanta a máscara. Nunca vi. Eu já vi, principalmente no mercado aqui próximo de casa, os caras ficam bastante assim em cima, falam, ó, máscara. Os caras ficam bem assim, cuidando. Em casa, ninguém liga. Tipo, não na minha casa. se tiver que cobrar alguém pra usar a máscara, cara, eu não vou usar nenhuma palavra que não seja xingamento. Talvez a única palavra que não vai ser xingamento vai ser máscara. O resto é tudo... Bah, eu vou encarnar o Huawei e vou chamar o cara de tudo. É muito engraçado. Mas, enfim, eu me irrito, cara, porque... Puxando um pouco, assim, até a pauta do episódio de hoje, que era pra gente falar sobre morte e tal... Cara, morreu tanta gente agora na pandemia, tem tantas histórias. No período que eu tava sem trabalho, eu trabalhei como voluntário por um projeto que chama Inumeráveis. Um projeto que começou pouco depois que as pessoas começaram a morrer de Covid aqui no Brasil. É um grupo de pessoas, elas entram em contato com as pessoas que são parentes, amigos e tal, das pessoas que foram vítimas de Covid. E elas pegam relatos sobre a vida dessa pessoa que faleceu, escrevem sobre ela, tipo, fica uma homenagem. Então tem um epitáfio, tem, sabe, tipo um texto assim falando sobre a vida dessas pessoas. E eu trabalhei nesse projeto durante algum tempo como revisor. A carga emocional, cara, que eu tinha, né, porque eu saí do projeto justamente por causa disso, porque eu tinha uma carga emocional pelas histórias de vida das pessoas. Tipo, mano, tinha umas histórias impressionantes. É um projeto maravilhoso, de verdade, assim, tipo, as pessoas que trabalham nesse projeto, cara, eram pessoas maravilhosas, assim, tipo, é um projeto que é feito com muito, muito amor, muito carinho, muito cuidado, mas se você não aguenta a carga emocional, você não consegue trabalhar muito tempo nele, e foi o que aconteceu comigo, sabe? E eu lia essas histórias pra revisar essas histórias, cara, sabe, tipo, isso causa uma certa proximidade entre a pessoa que tá lendo e essa outra pessoa que tá sendo homenageada na história. Cara, eu vejo as pessoas não usando máscara, eu vejo as pessoas não querendo se vacinar. Boa parte dessas pessoas que foram homenageadas pelo Inumeráveis, tipo, elas não tiveram
nem sequer a oportunidade de se vacinar, cara. E a pessoa, tipo, não quer se vacinar, a pessoa tá usando máscara errada. E, tipo, ela pode estar jogando a vida dela fora, pode estar jogando a vida de uma criança que tá perto dela fora, sabe? Porque as crianças... Começou a vacinação há pouco tempo, tem criança que ainda não tá sendo vacinada por conta da idade. Essa parada da máscara, essa parada da vacina me irrita num nível, cara, que chega a ser absurdo. Eu não queria nem falar dessa parada do Inumeráveis, porque, tipo, é um projeto voluntário, tá ligado? Se eu tô fazendo bagulho voluntário, se eu fiz, né, na verdade, porque eu saí do projeto, tipo, não é um bagulho pra tá divulgando, porque eu sou bonzinho, não, tipo, eu queria ajudar, porque pra mim era uma maneira de me posicionar contra, tipo, as coisas ruins que estavam acontecendo, tanto em relação à pandemia, tanto como o nosso país tratou politicamente a pandemia, sabe? Tipo, era a minha forma de me posicionar. Mas a carga emocional era muito grande, eu acabei largando. Isso tudo ainda me afeta, sabe? De uma maneira gigante, assim. Mas tu tá maluco, cara. Vai, imagina, tá maluco. Não, haja psicológico, cara. Então, me irrita, cara. Tipo, ter que sair na rua e olhar para as pessoas sem máscara, porque eu não consigo não olhar. Sim. Tipo, eu não consigo fechar os olhos e, tipo, falar, não, essa pessoa... Sabe, tipo, as pessoas são só pessoas. Tipo, as pessoas erram. Eu entendo isso, mas... Persistir no erro é outra coisa. É outra coisa, cara. É, porque já passou, assim, ó, é que já passou da época, né, cara? Era erro lá no começo, Já é. E aí tu poderia... São 2 anos. É. São 2 anos. É tipo... Não é uma coisa que ontem te falaram que vai acontecer, que amanhã você vai ter que começar a usar, e aí... Ah, não, ainda não sei como usa. Ah, não sei por que eu preciso fazer isso. Cara, você já sabe por que você precisa fazer. Você sabe por que você precisa se cuidar. Você sabe por que você precisa usar a porra da máscara. Como usar a máscara. Não é a primeira vez que você tá vendo isso. Entendeu? É simplesmente pela insistência em ser idiota. Não tem outra definição. É o mesmo paralelo que eu faço com apoiar o nosso atual presidente, tá ligado? Eu nunca apoiei, mas tem gente que apoiava no começo. Daí o cara, até certo ponto, beleza. Mas já faz algum tempo que sei lá, que não é mais aceitável. Inadmissível. É que é inadmissível, entendeu? Sim. E saudades de mãe. É isso. Um abraço de novo. Saudades de mãe. Ele tava doido pra mandar essa. Digo por mim, assim. Eu tenho que me preocupar pelas outras pessoas, mas eu acho que as outras pessoas têm que se preocupar por mim. Sim. Mas não dá pra mim ficar me preocupando por todo mundo, cara. Não dá, assim, o negacionismo chegou num nível que não dá mais pra você discutir com ele. Não dá mais pra você ficar batendo boca com um cara que... Por que tem que tomar 3 vacinas e eu ainda vou ter que tomar mais? Mano, porque sim, velho. Você tem que entender que é isso. Não adianta... Assim, tipo, pra mim, não chegou num ponto que não dá mais pra ficar discutindo. Do mesmo jeito que o negócio da máscara. Começa a ficar um negócio do tipo, mano, eu tô conversando com uma criança de 3 anos de idade. Eu não tenho paciência pra isso. Saca? Tipo... Não faz mais sentido eu gastar o meu fôlego com uma pessoa que não quer escutar o que eu tô falando. Por isso que eu digo que eu meio que desligo desse tipo de situação. Porque... Cara... Ó, sobre isso, eu quero falar 2 coisas, pra não perder, senão eu vou me perder. Bater boca com o negacionista não dá por causa que ele não tomou vacina, então a saliva vai vir na tua direção, possivelmente. E a distância correta pra tu ficar do negacionista é de um bastão, né? Porque tu não pode dar soco na cara dele, porque senão tu pode se contaminar. Então tu tem que pegar um pedaço de pau pra bater nele. É isso, obrigado. Um pouquinho de violência só. Só. Eu entendo o seu ponto, viu, o Douglas? Mas, por exemplo, eu não discuto com as pessoas na internet. Tipo, se a pessoa vem com uma parada dessa na internet, mano, eu só ignoro, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de me importar. É alguma coisa da minha personalidade, eu vivo uma relação de amor e ódio com a humanidade, sabe? É aquilo que eu falei, cara. Tipo, as pessoas são só pessoas. Cara, o tom do Emerson... exatamente. Eu tenho só ódio mesmo, então alguém tem que ter um equilíbrio aí. Odeio. Eu e o Léo fomos treinados pelo mesmo mestre do Wiki de Fênix. Odeie! Cara, o tom do Emerson nesse podcast tá... Põe aquele carinha do Choque de Cultura, ó. Vibe lá em cima. Não, cara, é que é foda.
Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas fazendo coisas incríveis e maravilhosas, sabe? Eu vejo, tipo, gente que... Tipo a Dragão de Jade, o podcast. É, sabe? Tipo, eu vejo gente, tipo, usando o GPS falando que a Terra é plana, cara. E aí eu fico, mano... Mas é aí que tá o ponto. Você tem que enaltecer a galera que tá fazendo coisa boa. Se você fala da pessoa que tá fazendo merda, você tá dando um microfone e um palco pra pessoa falar mais merda. Se você falar menos dela, Sim. ela não vai ter alcance. É, tem razão. Aí é que tá o meu ponto. Eu não dou palco pra esse tipo de maluco. É o que eu falei, tipo, eu vejo essas pessoas e eu não falo com elas, eu ignoro, tá ligado? Tipo, eu realmente faço isso. E, tipo, quando eu vejo uma coisa legal, eu elogio, eu falo bem, eu, sei lá, dou um retweet, tá ligado? Mas eu vejo as pessoas fazendo merda e eu não consigo não me importar. Por mais que eu não fale nada, tipo, eu não demonstre reação externa, por dentro eu tô nesse processo de amor e ódio com a humanidade, sabe? É isso. Por dentro, muito um pensamento, por fora Bolsonaro. É isso aí. É isso. É isso. É isso. Por dentro eu tô pensando mil coisas e por fora eu tô só tipo 2 de outubro, 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 tá ligado? Que é a data da próxima eleição aí pra presidente. Então, A minha relação com a humanidade é só ódio e café mesmo, no caso. Isso aí. é uma das coisas boas da humanidade, afinal de contas. Pessoal, vamos entrar no tema. Eu acho que a gente tá falando bastante. Olha, até que a gente não tá tão fora. Se levar em consideração que o tema é morte, levando em consideração as ações imbecis de terceiros, então. rolou muita morte. Não, a minha preocupação é que o cara que tá ouvindo o podcast vai estar querendo morrer daqui a pouco, tá ligado? Porque ele já perdeu a fé na humanidade. Desculpa. Tenha fé na humanidade. Ó, a gente ainda tem esperança. Eu só queria dizer que a gente tá mais ou menos uns quase 40 minutos falando e a gente nem entrou no tema ainda. Mas tudo bem. É isso Se a gente fizer 7 horas de podcast, vão querer escutar 7 horas de podcast. Vão sim, confia. Confia. Até porque todo mundo aqui, né, tem algum parente mal, cara. Vamos mandar pros parentes, obrigar a pessoa a ouvir. Vamos falar da pauta, então. Mas a gente entrou no tema. Calma, a gente entrou no tema. É morte. E aí? Quais são as mortes aí? Quais são as mortes memoráveis nas mesas que vocês já tiveram? Tá, vamos lá então. Vamos começar. Vamos primeiro entrar no nosso NPC da vida real e aí a gente entra no tema final. NPC da vida real? Bom, o que a gente acabou escolhendo, né? Que pra mim, pelo menos, foi uma situação meio... falar de morte, falar de bizarro é meio estranho, mas eu vou tentar amenizar um pouco isso. A gente escolheu a história do Alexandre da Grécia, que ele foi um rei que cuidou da região da Grécia, perto de 1920, e que ele morreu de uma forma meio estranha. Ele estava passeando com o cachorro dele, e de repente ele viu o cachorro dele brigando com um macaquinho. E aí ele foi meio que tentar separar, acabou mordendo ele. Só que assim, foram várias mordidas. E por causa dessas mordidas, elas acabaram infeccionando e ele veio a falecer. Só que o que é bizarro nessa história? É que na Grécia, nessa época, não tinha macaco. E aí foram descobertos que quem cuidava do macaco era mais ou menos o caseiro do palácio, né, da região onde esse rei da Grécia vivia. Então, a forma como ele morreu é uma coisa meio improvável para a época, mas que aconteceu com um cara de alta patente. Então, assim, a questão da morte, pelo menos para mim, de ser bizarra, de ser estranha, é que ela tá em qualquer ponto, em qualquer hora, e você não espera. Para morrer basta estar vivo, né? Já dizia a frase, o dito popular. Essa situação me lembrou um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Minha mãe sempre fala essa frase. Aí, ó. Eu não sei se vocês tiveram a mesma visão que eu, mas, cara, essa história me lembra muito um vídeo na internet, tá? Isso não tem nada a ver com morte? Não, tá, peraí. Mas o vídeo de que um canguru pega o cachorro do cara, vocês já devem ter visto. Já vi, o maluco troca uns socos com o canguru, né? Tipo boxe mesmo. E começa a estrangular o cachorro, o cara vai lá pra salvar o cachorro, chega lá e pum! Começa ele e o canguru a fazer jeito de luta e pá. E o canguru acha que... tô grande, vou dar no meio desse cidadão.
o cara é mais rápido e dá na caixa do canguru, assim, tá ligado? E o canguru fica sem reação e vai embora. Não esperava tomar um Ele soco. fica tipo, caralho, tomei um socão. E o cachorro, tipo, ele solta o cachorro e o cachorro sai vazado, mano. É muito bom isso. Vazado. Isso não aconteceu com o nosso... Sociedade Protetora dos Animais. A gente não é a favor de violência animal, viu? Se a Luísa Mel estiver ouvindo o podcast, Desculpe, Luísa. eu gostaria Então. Eu gostaria de dizer pra ela que eu também não apoio a violência contra animais, mas é que esse vídeo é engraçado. Desculpa, Lu. Tá, mas sobre a morte do querido Alexandre, cara, realmente, bizarríssimo, né? Ah, tá louco. Não, a situação em si é que eu achei bem estranha. Porque, tipo, vamos pegar uma situação do tipo assim, Brasil. Brasil não tem koalas. Não tem aqui, não é um animal típico. E aí você imagina, sei lá, tipo, você viu uma bananeira, aí você fala, putz, tô com uma fome. Você vai lá e come uma banana, mas na verdade a bananeira cresceu por causa do cocô do koala e infectou, e aí você teve uma infecção intestinal e aí você morre. Tipo, você nunca vai pensar que, sei lá, uma banana vai te fazer mal, mas a banana que nasceu do cocô de um koala, vai. Só que você nunca vai pensar de um koala na sua casa, saca? Eita porra! Caralho. Eu queria um koala. Mas igual aquele cara lá de Brasília que importou aquelas cobras, aquelas serpentes, enfim, tomou a picada. Esse cara aí é o Darwin Award. Eu tava torcendo muito pelo veneno. Muito. Justíssimo. Mas só sabe sobre morte diferente? É que na verdade a gente vive uma época, né, agora que existem remédios, antibióticos, então acontecia, mas antigamente acontecia muito das pessoas morrerem por infecções, né? Eu tava vendo esses dias um documentário que tem no Disney Plus sobre o Antigo Egito e tal, e aí a descoberta do túmulo do faraó, do Tutankhamon, e aí tava explicando que o financiador da toda a expedição, ele não conseguiu chegar, ele não sobreviveu para ver então a múmia do faraó, porque demorou um monte o processo e tal, e até acharem onde que estava o túmulo. E do que ele morreu? Ele foi picado por um mosquito, parece, e aí aquela ferida estava meio aberta, ele se barbeou por cima. Naquela época eles não conseguiu tomar o remédio necessário porque tratou mal e aquilo infeccionou e ele morreu disso. Tipo, não foi um veneno, não foi nada. Foi uma infecção que, tipo, ferrou com ele. Morrer de infecção deve ser terrível, cara. Que horror, cara. Mas a gente não ia falar sobre morte na mesa? Vamos falar do morte na mesa! Essas chamadinhas de chapicultura. Desculpa te cortar, cara. Não, mas é que assim, morrer de infecção deve ser horrível, cara. Primeiro episódio do podcast, eu comentei sobre um problema de saúde que eu tive, que eu quase morri, né? Ah, é verdade! Então, eu tive uma meningite bacteriana, conhecida como meningite meningocócica. Cara, é uma doença terrível, ela tem um índice de mortalidade, fatalidade, né? Tipo, altíssimo, assim. Eu não sei números, mas eu sei que ela mata pra caralho, sabe? Tipo, no dia eu tive, tipo, muita febre e tal. Mano, eu cheguei, tipo, muito perto de morrer. Eu fiquei internado na UTI 5 dias. Aí depois eu fiquei mais, tipo, uns 12 dias no quarto. E, cara, é terrível, assim. Esse tipo de doença infecciosa, assim, cara, é terrível demais. Mas a pauta do podcast é morte no RPG, né? Não morte na vida real. Então vamos nos ater ao conteúdo. Tá, a pergunta é, alguém já teve personagem que morreu, tipo, perdeu ficha, coisa do tipo? Conta as histórias aí. Eu não joguei mesas o suficiente pra ter um personagem que morresse. Fica aqui meu desabafo. Nossa. Tá, então vamos lá. Então, você não teve nenhum personagem, teve nenhuma situação que matou? Não, realmente, eu jogando, eu não me lembro de ter nenhum personagem que foi assim, puta, morri, era um personagem que já estava pegado ou qualquer coisa do gênero. Porque eu acabei mestrando mais do que joguei. Então você matou mais personagens do que o seu morreu de verdade. Há possibilidades. Não nego e nem confirmo. Tem algum memorável?
Tem algum que você fala, putz, esse aqui capotou. Acho que já rolou em sessões, até aprendendo sistemas novos e tal. Você pega uma sessão, você acha que vai um caminho ali, prepara uns desafios, aí, sei lá, dá um azar crítico na primeira pancada. Você olha o cara, tipo, 0 PV, meu Deus do céu, eu já matei o cara. E agora? O que eu faço? Entendeu? Quando eu comecei a jogar RPG, inclusive, eu acabava procurando usar escudo do mestre, até por conta disso. Eu vou jogar mais de um dado para evitar algumas mortes, porque eu não sei ainda, eu não sabia mensurar os desafios ainda, e para mim não fazia sentido eu pegar, matar o cara e arranjar algum artifício para trazer ele de volta pra gente continuar a mesa, ou ele ter que ficar recriando ficha, porque eu não soube medir o desafio, entendeu? Mas você já teve alguma... Cara, eu tenho umas histórias pra contar. Essa parada de medir o desafio é meio tensa mesmo. Porque às vezes você, tipo, não chega a matar o personagem, né? Mas às vezes, tipo, você derruba 1, 2 ali e fica um momento meio anticlímax, assim. Tipo, o pessoal fica, né? Você já fica tenso, e às vezes... então. É que assim, são histórias, e aí é o decorrer de uma história. Sim. São aventureiros, eles podem morrer em qualquer momento. Só que você fica meio assim, você espera que a morte de um personagem da sua mesa, seja você como jogador ou como mestre, seja um embate mais significativo. Não do tipo, putz, caí na armadilha aqui de fosso de estacas, morri. Realmente não é tipo, você perdeu o personagem por uma rolagem de dado, sabe? Exato. Ou tipo, tomei a mordida de um carniçal, não vi, não recuperei, 3 dias depois eu virei um carniçal. Puta, sério? Então, tem umas coisas que é bem anticlímax, assim. Mas, de morte memorável, tem uma que foi com um personagem meu, da época que eu comecei a jogar D&D, a gente jogava no 3.5, e eu e um amigo de mesa, né, o Rafael, um abraço pro Rafael, e ele tinha um bárbaro, Minotauro bárbaro, que era o Toruk Wurt, e eu jogava com um guerreiro humano, que ele era, na época tinha saído na Dragão Brasil, uma adaptação de Samurai X, que era o mestre de Aijutsu. E aí meu personagem ele era guerreiro e mestre de Aijutsu, porque meu personagem ele era meio inspirado no Kenshin, assim, ele chamava Linon. Eles eram muito amigos, assim, esses dois personagens. Da mesma forma que eu e o Rafael somos muito amigos, esses dois personagens eram muito amigos. E aí a gente, tipo, jogou várias aventuras com eles. Até que teve uma masmorra que a gente entrou, cara, que, tipo, tinha várias armadilhas, várias paradas, vários inimigos. Eu lembro da gente ter enfrentado um cubo gelatinoso nela e eu ter aberto uma porta que tinha um veneno. E aí meu personagem ficou meio debilitado e tal. E no final da masmorra tinha uma criatura de D&D que chama Behir, que é um monstro que ele é tipo uma lagartixa, assim, e ele tem, tipo, muitas patinhas, assim, é uma lagartona esquisita. A gente caiu pra dentro na porrada com esse bicho, na mesa era 4 pessoas, morreu o bárbaro do meu amigo, morreu o Toru e morreu o meu personagem, o Linon. No mesmo dia, tipo, eles eram muito amigos e os dois morreram, tipo, na mesma luta contra o monstro, assim. Foi um dia, tipo, muito foda, assim, foi muito, muito épico, assim. Logo em seguida, meu irmão, que era o mestre na época, ele teve que parar de jogar por questões de estudo, trabalho, enfim. E aí eu assumi como mestre e, tipo, depois disso eu joguei muito pouco como personagem, né? E uma outra morte que eu acho muito memorável foi na campanha de playtest que eu narrei pro Tormenta 20, né? Que era... eu tava narrando, aí tinha outros 3 amigos meus, o Rafael, o irmão dele, que chama Gabriel, e um outro amigo nosso, o Renan, e eles enfrentaram, tipo, aquele bicho que tava pra formar uma área de tormenta, e eu contei essa história em outro podcast, mas esse meu amigo Rafael, ele tinha um elfo, que chamava Etronson, que era filho de um outro personagem dele, ele tinha morrido, e ele tinha virado esqueleto, e aí ele morreu de novo, tipo, como Osteon, né, pra os amigos dele conseguirem derrotar o monstro da tormenta lá, cara. Foi uma das mortes mais memoráveis que teve em mesa. Depois eu até narrei o que aconteceu com o espírito dele e tal. Porque ele tinha virado clérigo de uma certa deusa menor aí, famosa. Acabou que o espírito dele foi para um plano de uma deusa específica que, tipo, ficou lá pra ser, tipo, pra alma dele ser cuidada lá, sabe? E aí eu narrei toda essa cena.
explicando a conversa entre as duas deusas. E, tipo, foi muito emocionante, assim, tipo, o pessoal da mesa ficou, tipo, emocionado mesmo, assim, foi muito legal. Tipo, apesar de ter sido uma morte, foi uma coisa, tipo, muito, muito, muito épica. Eu, sobre morte, vou falar da minha internet, né? Morreu algumas vezes agora, mas eu retornei. Retornei das cinzas, feito o Ostion da história do Emerson, estou aqui. Firme e forte, feito prego na polenta, pronto pra cair de novo. E você, Marcos, tem história de morte de personagem? Cara, a história mais, assim, que me recordo de uma morte é de um personagem que eu tenho uma ligação bastante grande, que eu joguei muitos e muitos anos com ele, que é o Hokutomaru Takashi, que era uma espécie de anti-herói, assim, que eu jogava. Ele era descendente de um clã que fez um pacto para a imortalidade, só que esse pacto, ele... Tipo, eles foram enganados pela entidade, e a entidade concederia apenas a um dos pertencentes ao clã o último que sobrevivesse. Então era um clã que todos os membros queriam se matar. E o Hokutomaru, eu jogava com vários dos meus amigos e eles eram todos heróis, assim, né? Heróis mesmos, e fazíamos missões de heróis. E em certo momento eles foram parar em um outro plano, pra fazer uma missão e tal. E aí, assim, eles concluíram a missão, tipo aquelas cenas de anime. Tudo começou a ir pelos ares, assim, o lugar que eles estavam sendo destruído, quando ia morrer. E a única forma deles voltarem pra terra deles, então, era através de uma espécie de um navio místico que atravessaria, então, as dimensões. A única coisa que faria essa embarcação era a energia mística, e o personagem que tinha o sangue antigo dos demônios, enfim, que tinha essa energia mística era o meu. Então, para que o grupo se salvasse, eu tentei, então, colocar, tipo, ele se sacrificou, né? Ele se matou, fez um ritual lá. O personagem se matou e para que a energia dele não abastecesse o navio e o pessoal sobrevivesse. Porque ele acreditava que, tipo, os amigos, então, os heróis eram mais importantes, né, para salvar o mundo deles, né? E foi uma morte, assim, que foi bem chocante para mim, porque o mestre deixou bem claro, se tu fizer isto, o teu personagem não vai retornar, sabe? Ele não vai ter como ressuscitar de outra forma, então tu vai ter que fazer outro personagem e tal. E eu tinha um apego ao personagem gigantesco, assim, tipo, anos e anos jogando, sabe? Um cara que eu interpretava bastante, sabe? Eu tenho textos e textos escritos sobre ele. Foi uma morte que impactou e tal, porque, porra, foi uma decisão que eu tive que tomar, uma decisão para a continuação dos outros personagens, que no final resultaria da gente conseguir derrotar o nosso inimigo principal. E ao mesmo tempo, assim, foi, tipo... sei lá, foi algo bem marcante, sim. Eu sempre vou lembrar dessa história em específico, porque eu sempre digo que o meu personagem esse Hokutomaru era tão foda que pra matar ele, só ele mesmo. É isso. E você, Douglas? O que você nos conta? É que assim, como eu sou... assim, eu sempre pinguei sempre em outros sistemas e outros cenários, então essa parada de me apegar a personagem nunca foi tão forte. É lógico que quando eu comecei, sei lá, querendo ou não, eu comecei com a D&D, né? Então, querendo ou não, tipo, D&D, você se mantém muito mais com um personagem fixo durante uma campanha inteira. Diferente, por exemplo, sei lá, de Call of Cthulhu ou Pendragon, que você meio que vai mudando com o tempo. Como Call of Cthulhu, tipo, querendo ou não, naquela... chama de aventura, mas o termo é meio diferente, que eles chamam de campanha, né? Que na verdade é uma aventura única. Você mostra. Aí um terceiro acho que era um mago e um ladino que tinha sobrado. E aí o ladino ele tentou dar um golpe, ele errou, e aí o mago soltou, acho que uma área escorregadia, e aí eu não lembro o que aconteceu, que ele jogou a área escorregadia e o personagem, ele no vilão, assim, aí o vilão meio que escorregou, e aí o ladino tentava dar um golpe, ele não conseguia. Eu lembro que, assim, foram
várias rodadas de tentativas e o vilão conseguiu sair da área escorregadia, e eu lembro que ele deu um golpe e ele derrubou o mago. Assim. E eu lembro que ficou assim um sentimento de puta, mano, eu não acredito que eu não consegui. E eu lembro que a gente ficou um bom tempo conversando sobre essa luta final do vilão e tal, porque exatamente por isso, porque foi um combate demorado, assim, eu lembro que demorou umas 3 horas de combate pra esse vilão derrubar os 2 personagens e ficar naquela com o mago e com o ladino e tal. Eu lembro que pra mim como mestre ela é bem marcante, assim, por causa disso, né, porque foi difícil para os jogadores e eles sentiram a diferença do que é, né, de como que não é só matar monstro que você consegue derrubar vilão, assim. Não é só tipo dando ataque que você sem planejamento ou sem nada você consegue derrubar. E como jogador eu lembro de uma que assim para mim é memorável, assim. Que a gente começou jogando com a D&D e a gente comprou aqueles livretinhos do Só Aventuras de 3ª edição. Assim. De 3ª edição não, de 3DT. E eu lembro que a gente tava jogando e a gente adaptava tudo que tinha ali pra poder jogar as aventuras. Aí o cara que mestrou uma das aventuras, ele tinha um determinado ponto que tinha uma hidra. E aí essa hidra, ela matou um personagem de um dos jogadores. E aí passou, sei lá, uns 3 meses, 4 meses depois, a gente comprou os livros de 3ª edição de D&D. Aí a gente falou, bom, então vamos rejogar essas aventuras pra gente se acostumar com o sistema. Porque aí a gente entende mais ou menos como que é a pegada do sistema. Então, como já tinha as informações de regras para D&D, então era mais fácil. Então a gente rejogou todas as aventuras que tinha naqueles livretinhos de Só Aventuras. E aí cada um que já tinha mestrado na aventura. Mas com algumas mudanças, com algumas coisas que mudavam para não ficar igual, né? E aí teve uma situação onde teve a mesma hidra e a mesma hidra matou o mesmo personagem do mesmo jogador. Assim. E aí eu lembro que isso é muito marcante porque ninguém esperava esse tipo de situação. Tipo, mesmo com um jogador, mesmo com um personagem diferente, mesmo com uma situação diferente, o mesmo monstro mataria o personagem do mesmo jogador. E dizem que o raio não cai no mesmo lugar, né? Então, essa situação foi bem inesperada, na real, porque a gente nunca ia pensar que o cara ia jogar a mesma hidra e ia derrubar o mesmo personagem. Ele tava predestinado a isso. Meio que isso, assim. Destino inexorável. Só isso. Não, eu queria fazer um último adendo aqui, antes da gente deixar a pergunta para os nossos ouvintes. Eu queria mandar um abraço pro Gabriel, que é irmão do Rafael, porque nas minhas mesas, os personagens deles sempre morrem, cara. Gabriel, desculpa, eu juro que eu não tô pegando no seu pé, cara. Não sou eu, são os dados, né? Então, desculpa, cara. Certamente tá. Toda vez que o mestre fala isso, que não tá pegando no pé, é porque tá. Isso fica aí. Eu tenho uma história, eu mestrando de morte, que eu não peguei no pé do jogador. A sessão tava correndo de uma forma que o jogador não tava interagindo, sabe? Era uma mesa presencial, tudo que tu falava, o cara ficava me olhando com cara de paisagem. Até que uma pedra, que ele não sabe de onde veio, caiu na cabeça dele e ele morreu. E eu juro que eu não estava de pegação pra cima do jogador. Tá bom? Da mesma forma que o... É uma meteora isso aí. Sem querer, caiu um raio na cabeça dele, né? Dando uns 350 de dano. Não, e cara, eu tenho uma... Esse cara é um dos meus melhores amigos e todo mundo lembra dessa história aí, que a pedra caiu na cabeça dele e pronto, acabou. É isso aí. E ele ficou me olhando assim com uma cara de tacho e tipo, e os caras tiram sarro que, pô, o cara fica lá 2 horas fazendo a ficha pra isso acontecer, né, cara? E o mestre decidiu que matou o personagem e foi o que eu fiz, decidi, morreu. Bom, Douglas, vamos encerrar então? Acho que a gente já falamos bastante, já gastamos bastante saliva. É verdade. Bom, a pergunta que fica aí pra galera então é: vocês têm uma boa história de morte de personagem?
o mestre pega no pé de algum de vocês, conta essa história aí pra gente nos comentários e deixa seu like, siga a gente no Instagram, no Twitter, @dragãodejade. E Douglas, tem mais algum recado? Escutam a gente em todas as plataformas que a gente vai disponibilizar. Tem Apple Podcast, Deezer, Spotify, Castbox, no Google Podcast. Ajuda a gente no PicPay. Deixa eu ver o que mais. E tentem manter ficar ligado nas postagens do blog, porque a gente vai tentar manter um pouco mais constante. Quero dizer, então, só reforçando, sigam a gente em tudo menos na rua, porque estamos numa pandemia e você já sabe que a gente é agressivo, né? Se você me seguir na rua, é soco. Máscara de direito. Se tiver de máscara com álcool gel. Você já estaria errado se você estiver na rua. Não pode estar. A não ser que tu esteja na rua, tomando a precaução aí, com as máscaras, e tá de boa. E com comprovante. E sobre a minha participação, aqui o meu recado final é... Desculpa. Tu não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. É isso, galera. Valeu. É isso aí. Valeu, povo. Valeu. Fala, galera. Gostaram do episódio? Então, pra gente continuar produzindo esse conteúdo e melhorar cada vez mais, a gente tá arrecadando um valor lá no PicPay. Quem puder contribuir com qualquer valor é @dragaldejade, pra gente comprar microfones e poder melhorar a qualidade do nosso podcast aí. Valeu!